Olá, muito boa noite para você de casa, você que está no seu trabalho ainda. Seja bem-vindo aqui ao nosso Conexão ND. E olha, hoje um programa especial porque a gente vai falar sobre uma consequência seríssima da Covid-19, né? Essa pandemia, que é o esgotamento mental. Tem até uma pesquisa que foi encomendada pelo Fórum Econômico Mundial que mostra que 53% dos brasileiros notaram aí uma piora no estado mental entre abril do ano passado e abril deste ano, né, que é esse período aí crítico da pandemia. O que acende, claro, um alerta em relação às doenças mentais, principalmente agora, né, nesse mês de setembro, que é a época da campanha Setembro Amarelo, que é de prevenção ao suicídio. E a nossa convidada de hoje, ela é diretora global de marketing em uma das maiores empresas de informação do mundo e ela convive também com esses problemas, né, com transtorno bipolar. E ela já teve também síndrome de burnout, que é quando aquela pessoa tem sintomas, né, de muita exaustão, exaustão extrema, estresse, esgotamento físico, principalmente por causa das situações de trabalho, né, desgastante, que acabam aí demandando muita competitividade ou responsabilidade também. Então a pessoa acaba ficando exaurida. Essa é a síndrome de burnout. Então, para a gente conversar sobre tudo isso, sobre o início de um grande projeto também, que é o Vencendo a Mente, está aqui com a gente Diene Galantini, direto do Rio de Janeiro. Muito obrigado, Diene. Tudo bem? Boa noite com você. Olá, boa noite. Eu que agradeço o convite. Prazer enorme estar aqui hoje. Imagina, prazer nosso, né, receber aqui principalmente o seu depoimento sobre tudo o que aconteceu na sua vida, né? Na verdade, você começou realmente a trabalhar com essa questão da mente quando você foi diagnosticada com o transtorno bipolar. Faz quanto tempo isso? Isso faz em torno de uns 15 anos atrás, né? E eu acho que Anos. toda vez que a gente fala sobre transtorno mental, está sempre ligado ao estigma, ao tabu. E eu vejo que quanto mais a gente fala sobre os transtornos mentais, mais a pessoa consegue pedir ajuda, normaliza um pouco mais o fato das pessoas procurarem ajuda e se medicarem e viverem uma vida melhor. Por isso que eu falo sempre abertamente sobre isso. Claro. E o que aconteceu naquela época, então, 15 anos atrás, né, para você ter tido esse transtorno bipolar? O que aconteceu? Quais foram os sintomas? O que começou a mudar na sua vida? É, eu sempre fui uma pessoa que amei muito a vida, né, eu sempre gostei de trabalhar, sempre fui, muito enganjada, e em um certo momento na minha vida, eu devia ter em torno de 30 anos, eu comecei a sentir uma angústia, uma tristeza profunda e perdi toda aquela energia de viver, aquela felicidade. E aí, isso me impossibilitou de voltar ao trabalho. Eu lembro que eu ficava em casa chorando por vários dias e vi que alguma coisa estava de errado comigo. Foi aí que eu resolvi procurar uma ajuda médica e fui inicialmente diagnosticada com depressão. Ah, com depressão. Qual é a diferença, por exemplo, depressão e transtorno bipolar? Porque primeiro você teve depressão e depois evoluiu para um transtorno bipolar, é isso? Isso é muito comum a pessoa com transtorno bipolar ser diagnosticada com depressão. Dizem que é a Ah, depressão que leva a pessoa ao médico, mas a euforia, que é a outra parte do transtorno bipolar, é exatamente o oposto. Se depressão é aquela tristeza, angústia, letargia, a euforia, né, que antigamente era chamado de mania, é o excesso de energia, é a autoestima elevada, aquela energia mental, é você falar tão rápido e tão frequentemente que as pessoas você nem dá oportunidade das pessoas falarem. Então, olha só. o transtorno bipolar, ele oscila entre essas duas fases, né? Às vezes você está com a depressão profunda e às vezes você está com esse excesso de energia, o que é extremamente cansativo. E essa mudança, né, de humor, digamos assim, é muito rápida. Uma hora você está muito bem, daqui a pouco você cai, é isso? Depende do paciente, né? Alguns Hum, são ciclos rápidos, né? Que isso pode variar com uma certa rapidez, mas a uhum. maioria isso demora em torno de 2, 3 semanas para fazer esse ciclo. Olha só. E aí as pessoas em casa, por exemplo, a sua família, né? Eu imagino que começa a questionar isso, né? Você É, está bem de um jeito, daqui a pouco você está mal. Quer dizer, o é. que acontecia dentro da sua casa? Exatamente. Eu acho que a depressão foi o fator mais determinante, do meu transtorno, Uhum. porque quando a pessoa está sempre feliz, sempre animada, quer fazer as coisas, normais, como ir para academia, ir para o trabalho, ir para festas, e você perder totalmente o interesse por fazer essas coisas, isso leva a pensar, tem alguma coisa diferente com ela. A gente não sabe o que que é, mas
não está certo. Então, a família tem um papel importantíssimo nesse processo para Uhum. alertar, porque às vezes a pessoa está passando por isso e não se dá conta, isso é muito normal. A pessoa, no meu caso, a euforia, né? A depressão, para mim, é muito mais fácil identificar, porque é fora do meu normal. Já a Claro. euforia, quando eu estou um pouco mais, com uma energia muito acima da média, é quando alguém vem e fala, Jenny, presta atenção porque alguma coisa não está errada, né? Eu lembro que em períodos de euforia eu acordava às 3 horas da manhã para limpar o armário, para organizar as coisas. Então, Olha assim, só. esse é um comportamento que não é normal, né? À noite você Sim. deveria estar dormindo. E Então, aí, esse é um exemplo. claro, mas aí a família que te estimulou então a procurar um médico. Você foi num psiquiatra e Sim, o que eu que ele fui. falou? Na verdade, o primeiro médico que eu fui foi um clínico geral. Eu não consegui marcar com psiquiatra. Acho que o próximo era só 3 meses depois. Hum. Então, eu fui num clínico geral e aí, rapidamente, o diagnóstico foi depressão. Foi de depressão. Mas o que me ajudou foi procurar uma psicóloga na mesma época e ela me alertou. É interessante que quando você descreve os seus sintomas, isso não parece apenas depressão. E foi aí que a gente conseguiu ir para um psiquiatra e eu obtive o diagnóstico correto. E aí você começou a tomar remédio, teve medicamento? Sim, imediatamente para depressão, né? E Hum. depois, com o transtorno bipolar, outros remédios foram adicionados. E eu tenho, inclusive, um que a gente chama de SOS, que é quando alguma crise pode vir estar muito predominante, Sim, aí um só nessas situações. entendi. Agora, logo depois que você teve isso tudo, começou a tomar o seu remédio e tal, houve também um momento em que você se esgotou profissionalmente e aí veio a síndrome de burnout? Conta pra gente como é que foi isso. Isso foi numa época que eu passei dias sem dormir, eu passei 8 dias sem dormir, e foi 8? um esgotamento, eu simplesmente não caía no sono, né? E quando a gente fala em esgotamento profissional, a gente pensa, não é apenas isso, vem uma certa insegurança de você não conseguir fazer o seu trabalho, vem um nervosismo excessivo, vem a dificuldade do sono, são vários sintomas juntos que caracterizam a síndrome do esgotamento profissional, que seria o burnout, né? Entendi. E imagino que deva ser algo muito físico, né? Porque a pessoa, quando está esgotada, por exemplo, mentalmente, isso acaba refletindo para o físico também. Como é que você se sentia nesses dias, por exemplo? E ainda junto com a depressão e transtorno É, bipolar. eu acho que a melhor forma para definir é letargia. Eu me sentia como uma inválida, eu não conseguia levantar da cama. As pessoas falavam, vem tomar um café. Não conseguia. O meu corpo não. Eu falava, levanta, o corpo não responde. É bem severo, é bem severo. Então você custava, por exemplo, a sair da cama Como? de manhã, você custava muito a sair da cama? Muito, muito. Eu simplesmente eu tentava, é como se o corpo não responde os comandos mentais. Olha só. E Essa aí sensação. você procurou um médico também para saber o que estava acontecendo? Ou você achava que era só mais um sintoma por causa da depressão? Os dois foram aliados, né? Hum. Foi a depressão agravou a síndrome do esgotamento profissional. Porque aí, claro, você não se sentia bem, né, por causa da depressão, mentalmente, e aí acabou indo pro físico também, né? E E naquela eu época, acho que o mais importante nisso se notar que tem alguma coisa de errado com o corpo, é pedir ajuda, né? Acho que é muito normal a gente pedir ajuda para doenças físicas, né? Você quebra claro, um braço, você vai para o médico, mas quando a questão é mental, eu sinto que é uma resistência muito maior do que as resistências físicas. é E verdade. parte desse trabalho que eu faço é isso, é trazer essa conscientização que as doenças mentais têm a mesma validez do que as doenças físicas. Entendi. Nós já vamos falar um pouquinho mais sobre esse teu trabalho, né, que é tão importante, tão bacana, ainda mais agora nesse setembro que está chegando aí, que é o Setembro Amarelo, a questão do suicídio, né, que a gente tenta chamar a atenção das pessoas para esse sentimento, para essa depressão, transtorno bipolar, ansiedade, estresse também muito violento. Mas conta pra gente um pouquinho como é que foi a evolução, por exemplo, do seu tratamento, quando você começou 15 Sim. anos atrás, como é que evoluiu e como é que você se sente hoje, por exemplo? Olha, inicialmente o diagnóstico, eu acho que é um peso enorme, receber um diagnóstico de transtorno mental, porque a gente Imagino. pensa: "Nossa, logo eu que sou tão lúcida, que eu, sou uma cidadã que pago as minhas contas, que eu vou ao trabalho, como é que eu posso ter um diagnóstico de um transtorno mental?". Acho que primeiro tem essa reconciliação,
entre a gente entender o que está passando com a gente e o Uhum. diagnóstico. Depois, eu acho que eu sempre falo muito isso sobre a autorresponsabilização. Logo no início do meu diagnóstico, eu achei que eu podia ter uma parcela de contribuição para a minha melhora. E foi aí que eu resolvi pesquisar e saber o que eu poderia fazer para melhorar também, Hum. além somente dos remédios. E aí eu busquei o auxílio da psicóloga e também grupos de apoio. Grupos de apoio foram essenciais na minha recuperação, porque eu consegui ter contato de outras pessoas que passaram pela mesma situação que eu. E Entendi. aí a gente conversava, eu conseguia fazer uma imagem da estabilização, né? O que eles Hum. fizeram para se estabilizar. E e aí, por muito tempo, tentativa e erro, né? Eu sinto que o transtorno bipolar é uma doença de altos e baixos, né? Às vezes você está lá em cima com a euforia, às vezes você cai com a depressão e às vezes você tem períodos de estabilidade. E isso aconteceu comigo também. Demorou pelo menos uns 2 anos para eu sentir que eu consegui ter um certo controle do transtorno. E ainda assim, é, com altos e baixos, o que é natural, mas eu consigo prever quando alguns sintomas estão por vir. Então, eu consigo fazer um descanso um pouco mais prolongado, eu consigo cuidar um pouco melhor da minha saúde, eu priorizo o sono. Então, eu acho que é um tratamento holístico, né? São várias coisas que você pode fazer para melhorar a sua saúde. A prática da meditação também é algo que eu senti que foi um impacto muito grande, né? O transtorno mental, você tem pensamentos destrutivos, Sim. catastróficos, e quando você pausa e pensa no presente, você consegue sentir que as coisas estão melhor do que você realmente imagina. Mas uma coisa interessante que você falou é que eu acho que para a maioria das pessoas que está em casa também e sente, né, que tem esse tipo de problema ou conhece alguém que tem um problema, eu acho que o teu primeiro passo foi essa tomada de consciência, né, que você tomou É, consciência do problema e você, como estava dizendo, uma pessoa sempre muito esclarecida, tinha estudo e tudo mais, trabalhava muito bem, mas tendo essa consciência, você buscou também entender um pouco mais do problema. Você acha que isso sim. foi uma virada de chave para você conseguir se sentir melhor? Sem dúvida. Eu acho Hum. que, primeiro, reconhecer que tinha algo errado comigo. E segundo, o que estava no meu escopo de ação? O que eu poderia fazer diferente para melhorar? Então, Uhum. esse reconhecimento de. Eu escutei uma frase ótima, que é você acredita no diagnóstico, mas não acredita no prognóstico. Então, eu lembro que uma vez, um dos médicos que eu fui, a gente não estava conseguindo estabilizar a depressão e ele falou que eu tinha o critério para me aposentar por invalidez. E aí eu falei, Uhum. estranho, se esse médico não acredita em mim, então não vou acreditar no tratamento dele, eu vou procurar um outro médico. Então, eu sinto que essa parceria entre paciente e psiquiatra fundamental para uma melhora mais contundente. Então você deve ter trocado de médico algumas vezes, ou não? Como é que foi? Troquei. Eu morava Trocou, nos né? Estados Unidos quando Ah, você morava lá. eu morei 12 anos fora. E Hum. aí, quando eu voltei, eu tive que procurar um novo médico e foi aí que eu tive essa questão. Agora uma curiosidade, Diene, você morava nos Estados Unidos, você já era uma pessoa bem-sucedida, você já tinha uma carreira bem encaminhada, eu não sei como é que era a questão da sua família, como é que você tinha relacionamento, já era casado ou não? Sim, Já casada. era casada. Tinha filhos? Não, Ainda não, tá? Mas tem filhos hoje? não. Não ainda, ok. Mas assim, imagino que assim, a gente tem uma curiosidade para entender como é que é o gatilho que desencadeia essa depressão, por exemplo, né? Quando você teve lá 15 anos atrás. Você percebeu que teve algum gatilho ou não? Foi algo hereditário? O que você diria? Olha, o transtorno bipolar, ele é hereditário, né? É muito comum, no meu caso, a minha avó tinha transtorno bipolar. Ah, Então, certo. esse fato histórico é muito relevante. Hã? Agora, com relação aos gatilhos, pode ter algo que propulsiona os sintomas. Eu tive uma crise extremamente severa nos Estados Unidos por causa da chegada de um furacão. E aquilo foi um Hum, fator estressante muito grande, né? Eu lembro perfeito. que a gente assistia televisão e aí as notícias falavam: o furacão vai chegar daqui a 6 horas, 5 horas, Uhum. 4 horas. E aquilo foi desesperador e me levou, inclusive, a ter um surto psicótico, né? Eu, Olha só. eu fiquei bem, Você bem ficou em debilitada. pânico. Ficou em pânico.
e você se trancou em casa, quer dizer, você tomou as decisões para poder, porque geralmente quando acontece isso, eu lembro que em Uhum. 2015 tinha um furacão também, eu estava na Flórida lá e eles anunciaram, né, que dizem, olha, vão fechar tudo, as escolas vão parar, É. todo mundo fica em casa. Você teve também essas providências, né? Sim, mas assim, o que é interessante, às vezes a pessoa com transtorno mental, ela não pensa numa situação de estresse, não estou falando de todas, mas assim, Uhum. algumas situações de estresse agravantes, a pessoa, a mente pode reagir de uma forma diferente. No meu caso, aconteceu o contrário. Como o furacão estava se aproximando, o meu marido ele estava colocando madeiras na janela, né? O que é Uhum. muito normal lá fora na chegada de um furacão. E o meu cérebro interpretou que a gente ficaria dentro de casa e aí a casa iria desabar e aí todo mundo ia morrer. Então, assim, Uhum. o meu cérebro, ele decodificou isso como uma ameaça. Claro. Então, foi um episódio, assim, muito, muito severo, bem E triste quanto mesmo. tempo depois disso, depois desse episódio, você teve os sintomas de depressão? Logo depois? Não, isso eu já tinha sido diagnosticada. Isso eu acho que Ah, foi já em tinha. 2007 e eu tive o diagnóstico em 2005. Ah, entendi. Então foi ali perto, mais ou menos, mas porque você já estava nesse processo. Aí piorou. Deu uma piorada. E Entendi, aí precisei de alguns dias para recuperar. entendi. Logo depois disso, nesse tratamento, você continuava ainda tomando remédio e você fez terapia também? Sempre. Desde o Sempre. início eu fiz a terapia. No meu caso, eu fiz a terapia cognitiva, que eu acho que tem é, um grande valor para quem tem um transtorno mental, principalmente depressão, porque a gente trabalha com a mente, né? A mente afeta o que a gente sente, que afeta Uhum. como a gente age. Então, a gente tentando entender quais são as distorções cognitivas, Sim. isso ajuda a gente a remediar, né? A terapia Por exemplo, cognitivo-comportamental, ela tenta mudar o significado daquilo que você tem, né? É algo exatamente. mais prático, por exemplo, né? Vamos Isso, tirar esse você tem dever sentimento. de casa, né? Isso, exatamente. Essa é mais, digamos É, assim, que os médicos, né, principalmente quem trata de depressão, diz que é a melhor forma de você tratar a depressão, né? exatamente. Como assim, o que para mim é muito presente é essa questão da catastrofização, de sempre esperar o pior. Então, com a Uhum. terapia cognitiva, eu começo a questionar a minha mente, do tipo, será que isso realmente vai acontecer? Isso é racional? Então, eu meio que faço um diálogo interno para tentar desmistificar coisas que não vão acontecer, né? Dizem que os maiores estresses são aqueles que a gente não vive. E Verdade. com um transtorno mental, isso só é mais potencializado. Verdade, porque a gente se preocupa com alguma coisa que ainda não aconteceu, É, gera essa ansiedade, né? E a ansiedade pode gerar um estresse violento e tudo mais, né? é. E Culminando eu na acho que depressão. também esse estresse que a gente cria, ele gera muita angústia, muita tristeza, um peso muito real. É um peso muito real para quem tem um transtorno mental. É muito mais vívido, é muito Claro. mais potente. Agora, Diene, o interessante é que depois disso você também tomou a consciência de que precisava ajudar outras pessoas a tentarem também se livrar de uma depressão, de um transtorno bipolar, qualquer transtorno mental, né? Então, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai mostrar para você de casa, vamos conversar aqui nesse bate-papo gostoso que a gente está com a Diene, né? Lá direto do Rio de Janeiro, para a gente entender um pouquinho quais são esses grupos de ajuda, como é que você pode também ajudar essas pessoas que estão passando por algum tipo de problema para que a gente tenha o mínimo de impacto, principalmente agora com a Covid-19. Né, Diene? A gente Tá volta daqui a ótimo. pouquinho. Segura um pouquinho aí, segura você também que a gente volta depois do intervalo. A gente está começando essa semana, né, nesta segunda-feira, falando de valorização da vida, principalmente da questão mental, né? Porque agora com a Covid, com a pandemia da Covid-19, subiu enormemente o número de pessoas que começaram a desencadear algum problema de transtorno mental, né? Depressão, muita ansiedade, estresse, justamente por tudo aquilo que a gente vem vivenciando desde o ano passado, né? Março do ano passado, quando tudo fechou, enfim, toda essa história que a gente já conhece. E a gente está agora conversando com a Diene Galantini, que é
trabalha principalmente com marketing, né, numa das empresas, uma das maiores empresas de informação do mundo, né? Você agora está trabalhando no Rio de Janeiro, né, Jenny? Sim, estou no No Rio de Rio. Janeiro. E a gente conversou no primeiro bloco um pouquinho dessa sua angústia, né? Quando você começou a ter 15 anos atrás a depressão, que evoluiu para um transtorno de bipolaridade, aí você teve a síndrome de burnout também, que foi aquele desgaste profissional. Tudo, você começou a fazer todo o tratamento e tal, e aí você se deu conta, teve essa tomada de consciência de que precisaria ajudar algumas pessoas que também eventualmente estariam passando pelo mesmo problema que você. E agora, justamente nessa questão da pandemia, você acha também importante as pessoas tomarem essa consciência de que precisam de ajuda, principalmente? Sim, eu acho que essa sementinha de querer ajudar o outro nasceu quando eu frequentava os grupos de apoio, né? E eu via o quanto as pessoas que conseguiram se estabilizar me ajudavam. E quando eu frequentei a psicóloga, ela sugeriu que eu escrevesse tudo que estava passando pela minha cabeça, né? As minhas angústias, as minhas tristezas, as minhas dificuldades com esse novo diagnóstico. E aí eu fiz um diário. Eu fiz esse Hum, diário e todo dia eu escrevia alguma coisa nova. O que eu não esperava é que 10 anos depois esse diário iria virar um livro. olha, E aí eu resolvi publicar como um instrumento de poder colocar a questão da saúde mental em pauta, de poder conversar com as pessoas sobre isso, de poder mostrar que é mais normal do que a gente imagina. E acho entendi. que, para minha grande surpresa, toda vez que eu falava para alguém que eu tinha um transtorno mental, as pessoas vinham e me falavam: Olha, a minha irmã também tem um transtorno mental. Eu conheço alguém com transtorno mental, ou eu também tenho, mas nunca falei para ninguém. Então, é tão comum, mas não é falado. Então, o que eu quis fazer é tentar desmistificar isso, trazer para a conversa e mostrar que as pessoas precisam ser incluídas e acabar com esse tabu, com esse estigma em torno dos transtornos mentais. E você tem esse livro aí para mostrar pra gente? Tenho. Opa, então mostra pra gente aí a capa, olha só. Como é que é o nome? Qual é o título? Vencendo a mente. Vencendo a Mente, que aliás se transformou então no seu projeto, né? A partir de 2017. Exatamente. Olha que Exatamente. legal. E o nome do livro é Vencendo a Mente, exatamente por isso, porque eu sinto que a gente está sempre vencendo a mente, né? Esses pensamentos negativos voltam de vez em vez, e eu acho que cabe a todos nós sempre tentar. Então, às vezes, o transtorno mental pode ser muito frustrante, porque uma hora você está bem, aí você cai, uma hora você está bem. Então, a ideia com o livro é mostrar que está no gerúndio de forma proposital, é para a gente sempre continuar tentando e nunca desistir, Claro. nunca desistir, que a estabilização ela sempre vem se a gente persistir, a gente pode sempre melhorar, sempre ter Agora, essa visão. claro, eu acho que com o seu livro, você, claro, acabou distribuindo toda essa sua história através do livro, né, para muita gente. Imagino que as pessoas procuravam você até para contar a experiência também, né? Muito. Nós estamos presentes nas redes sociais e praticamente todo dia eu recebo mensagem não só de pessoas com transtornos mentais, seus familiares, a Olha, comunidade médica abraçou esse livro de uma forma tão linda, tanto sim, os psicólogos, psiquiatras, neurologistas, eles sempre entram em contato e indicam os livros para os pacientes também, porque ter um relato em primeira pessoa é diferente, né? sem É dúvida. alguém que passou sobre isso, tem um entendimento Claro. bem profundo, acho que vem de um lugar de empatia muito grande, né? Claro, é o exemplo de que aquela pessoa conseguiu se livrar do problema, ou pelo menos conseguiu ter um bom tratamento, né? E ter uma melhora na qualidade de vida. Agora, quando você decidiu colocar isso à disposição numa plataforma online, e como é que funciona então o Vencendo a Mente pela internet? Agora em setembro, né, para a gente marcar o mês de conscientização contra o suicídio, eu vou estar colocando o livro disponível de forma gratuita para Opa, todas as pessoas, basta apenas acessar qualquer livraria online, tipo a Saraiva, a Amazon, se fizer uma busca Vencendo a Mente online, vai encontrar e pode baixar o livro de forma gratuita. Essa é a minha o meu agradecimento pelo apoio do livro e sim, a minha contribuição para mostrar para as pessoas que nunca devem desistir. Eu acho claro. que essa campanha do suicídio contra o suicídio é extremamente importante e às Uhum. vezes o que a gente só precisa é de uma escuta ativa. Claro.
Você tocou nesse assunto agora da questão do suicídio, né? Claro, a gente sabe que teve muitos casos no ano passado de pessoas que até estavam muito bem com a família, profissionalmente, mas de repente perderam tudo por causa da pandemia e houve esses casos de suicídio. Você percebeu isso muito perto de você também, quando você teve o problema da depressão? Pessoas, ou você mesmo passou pela cabeça alguma ideia dessa? Sim, não só como passou, como eu tive uma tentativa nesse Olha, dia do furacão, né. Eh, Às vezes a dor ela é tão imensa que a gente acha que vai acabar com ela, mas dizem que o suicídio é um problema, uma solução temporária para um problema permanente. Então, a mensagem que eu deixo a todos é: fale com alguém. Não, monstros existem no escuro e quando a gente acende a luz, a gente vê que monstros não existem. Então, se você está assistindo esse programa hoje e isso passa pela sua cabeça, fale com alguém, converse e não faça nada drástico, né? acho que até o Centro de Valorização da Vida, né, o É, CVV, ele é um instrumento importante para isso, né, para que as pessoas tenham alguém com quem conversar. exatamente. É isso que eu quero encorajar as pessoas que fizerem o download do livro, se puderem doar para o Centro de Valorização da Vida. A gente valoriza demais essa instituição, como vem sendo a mente. Nós contribuímos todo ano também. Então, é um programa extremamente sério, extremamente eficaz. E se você não puder apoiar financeiramente, se puder ser voluntário, isso já ajuda bastante. Me conta um pouquinho, porque esse trabalho do Centro de Valorização da Mente, ele está à disposição das pessoas, né? As pessoas ligam para lá, mas como é que é a abordagem? E como é que foi a abordagem também com você, né? Desses grupos de apoio que você também participou? Qual é o tipo de suporte mental mesmo que essas pessoas dão? O que eu senti no grupo de apoio, a gente tem uma regra, né, a gente nunca diz o que que a pessoa tem que fazer. Na verdade, a gente apenas compartilha a nossa história. E às vezes a nossa história ajuda e é extremamente terapêutica para outra Uhum. pessoa, porque a gente sabe que a gente não está sozinho, a gente sabe que a nossa dor não é única, então eu acho que vira família as pessoas do grupo de apoio. São pessoas que te entendem exatamente na sua dor. Uhum. Então é um projeto muito bonito você poder conversar com alguém e às vezes até pessoa que você não conhece pode ter a história que você está precisando ouvir, né? Às vezes a pessoa tem vergonha de falar com a família, acha que vai dar um peso muito grande, né, para a família ao dividir a própria dor. Então, essas instituições são de grande valia na sociedade, porque pode ajudar alguém que esteja passando por um momento muito difícil. Então, Diene quer dizer que as pessoas que trabalham no Centro de Valorização da Vida ou qualquer outro grupo de apoio, elas necessariamente já passaram por um problema como esse e aí podem ajudar, então, com esse relato? Não necessariamente, há um Hum. treinamento para voluntários. Ah, certo. E aí eles são treinados, é um treinamento sério, e às vezes familiares de pessoas que passaram, que têm um transtorno mental também vão contribuir, mas Uhum. no site do CVV está todas as informações e eu acho que vale muito a pena rever. Agora, então vamos só recapitular que você tem 3 projetos então, se não me engano, me corrija se eu estiver errado, 3 projetos com o seu projeto Vencendo a Mente. Um é o livro que você publicou, 2 é esse e-book grátis que as pessoas vão poder baixar agora em setembro em qualquer livraria, né? Amazon, Saraiva, etc. E o terceiro que eu vejo é que também é uma plataforma online de palestras e informações que nasceu justamente dessa sua autobiografia. Me conta um pouquinho como é que funciona isso. Exatamente. A palestra, pode entrar em contato através das redes sociais, e são públicos bem variados, né. Eu já dei palestra para professores, para grandes empresas, para escolas, e se eu puder trazer essa palavra de relato mesmo, né, de uma história real que tenha de alguém que teve um transtorno mental e pode mostrar um outro lado de como é, isso é interessante. O livro, a gente escuta feedbacks muito positivos sobre ele, né? É por isso que eu resolvi disponibilizá-lo gratuitamente, para que todas as pessoas que não tenham recurso financeiro possam ter acesso, e quem tem recurso financeiro puder fazer uma doação ao CVV.
E através das redes sociais, a gente divulga muitas informações sobre transtornos não só sobre transtornos mentais, mas também sobre bem-estar. O que a gente pode fazer para viver bem? Entendi. Por exemplo, alguma empresa que agora está ouvindo essa nossa conversa, achou interessante, pode, por exemplo, contratar essas palestras, esses, digamos, cursos, enfim, da tua plataforma online, do Vencendo a Pode Mente? sim, é só entrar em contato ou pelas redes sociais ou através do site vencendoamente.com.br. Você, por exemplo, já disponibilizou para algumas empresas. Sim, sim. Como é Já que venho foi a fazendo isso desde 2017. Ah, legal. E como é que tem sido essa experiência para empresas? Imagino que agora, 2020, também deve ter sido bastante grande, né, essa ajuda. Eu fiz uma palestra há uns 3 semanas atrás para uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil. Hã? E aí um senhor comentou no chat, né, e falou assim: ainda bem que está gravado, eu quero que a minha família inteira escute isso. Olha Aí só. depois a produtora do evento veio me falar que era o presidente da empresa. Então, Puxa, assim, o acesso a essa informação vai de todas as demografias, de todas as orientações, todas as pessoas. Eu falo que o transtorno mental é muito democrático, afeta é verdade. todo mundo da mesma forma, não importa a idade, não importa a classe social, não importa o gênero, enfim, é algo muito democrático. É verdade. Agora, assim, ó, eu gostaria que você contasse pra gente como é que você se sente hoje, depois de tudo isso que você, pelo qual você passou, mas principalmente do ponto de vista de que o transtorno bipolar que você tem, ele é crônico, quer dizer, você não consegue curá-lo, mas você convive hoje bem com ele, é isso? Sim, é até interessante essa palavra, porque na época, agora na vacinação, as Hum, pessoas com transtorno bipolar foram consideradas prioritárias aqui no Rio, né? Então, eu pedi para minha médica um atestado, né, que eu tinha um transtorno bipolar. Aí, quando eu fui ver, estava escrito assim: doença crônica sem previsão de alta. Aí olha, eu falei: nossa, isso é forte, né? Mas aí embaixo verdade. estava escrito está em remissão. Então, se de um lado eu sei que eu não, assim, não é uma doença que tenha cura ainda, mas eu no momento eu consigo viver sem os sintomas. E eu Ótimo. acho que a adoção de hábitos saudáveis me ajudou muito. Eu vejo exercício, por exemplo, como uma prescrição médica, algo que eu Hum. faço praticamente todo dia. E o que A você faz de exercício? meditação. Uhum. De exercício, o que você faz? Olha, eu faço yoga 2 vezes por semana, eu faço circuito, eu faço corrida e faço musculação. Olha só, então libera bastante endorfina, né? Você está É. sempre bem. E às vezes, assim, por causa do trabalho, se eu perco uma semana, eu sinto mais exausta, bem mais cansada, então eu vejo uma grande diferença. Eu tento realmente priorizar meus exercícios E físicos. a tua produtividade, por exemplo, do trabalho, você percebe que melhorou também? Melhorou. E outra coisa que eu sempre tento priorizar, eu vejo que as práticas de liderança, elas estão ligadas a uma saúde mental dos funcionários. Então, Opa, se você é um líder que tenha compaixão, que seja generoso, que não tente microgerenciar as pessoas que trabalham para você, não crie um ambiente caótico com urgências, melhor será a estabilidade mental dos seus funcionários. Então, isso no papel de líder é uma coisa que eu prezo muito. Na saúde mental, eu acho que devia ser pauta estratégica para qualquer gestor hoje em dia, como os funcionários estão, zelar pelo bem-estar dos claro. funcionários. E com certeza essas palestras online que você oferece falam justamente disso, para treinar essas pessoas, esses líderes, né, para que eles possam identificar também, né, na sua empresa qualquer Exatamente, pessoa que tenha problema. exatamente. Que bacana. Agora então assim, ó, para a gente encerrar o nosso papo, qual é a grande mensagem que você dá, principalmente para familiares que têm alguém que está passando por um problema e às vezes eu ouço muita gente dizer assim, ah, isso aí é preguiça. Ah, isso aí a pessoa está fazendo corpo mole. O que que você diria para todo mundo então que está te ouvindo agora? Olha, antes de tudo, para tentar equalizar o transtorno mental com o transtorno físico, né? Quando alguém quebra uma perna, você não fala, se você tivesse força de vontade, você iria conseguir levantar e sair correndo. Você não Hum, fala isso para alguém que quebrou uma perna. Com a depressão é a mesma coisa. Às vezes não é força de vontade, isso é um desequilíbrio de neurotransmissores cerebrais. Então, é algo físico também, é algo cerebral. Então, antes de tudo, é tentar entender que é um transtorno, é uma enfermidade.
A outra coisa que eu diria para as pessoas que têm o transtorno mental é não ter vergonha de se cuidar, de ter o autocuidado, de procurar ajuda. E para quem vive com pessoas com um transtorno mental, é interessante fazer uma pergunta que poucos perguntam, que é: o que que você precisa? Como eu posso te ajudar? Às vezes a gente acha que sabe que é o melhor para aquela pessoa, mas às vezes a pessoa precisa de espaço, às vezes a pessoa precisa, é, não sei, tem que Claro, perguntar, né? tá certo. Jenny, por acaso agora mesmo, se as pessoas gostaram do seu livro Vencendo a Mente, já está disponível online? A pessoa já pode baixar? Início de setembro até final de setembro já está A disponível. partir do dia 1º de setembro, então. O Isso, livro Vencendo a Mente, é isso? Vencendo a Mente. Maravilha. Jenny, te agradeço muito aqui pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, né, de conversar aqui com a gente nesta segunda-feira, você que está direto do Rio de Janeiro. Parabéns pela iniciativa e muita saúde para você. Obrigado mesmo por compartilhar aqui um pouquinho da tua história. Eu que agradeço o espaço fundamental nesses dias de hoje de Verdade. pós-pandemia. Obrigada. Maravilha, Jenny. Grande abraço para você. Um E para abraço. você que está em casa também, um grande abraço. Quarta-feira agora a gente está de volta no Conexão ND. Moacir Pereira volta na segunda-feira, tá certo? Grande abraço e até quarta.